Olá família, tudo bem com vocês? Estamos com uma dica num Fox 1.0 2016. Essa dica vale também para Fox 1.6. No meu caso aqui o Fox é 1.0. Pessoal, antes da dica, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, ative as notificações, continue nos acompanhando. Cliente reclamou que esse carro, ao andar nele, ele perde muito a potência. Passa numa lombada ali, ao engatar a segunda, o carro ele já não tem nem força. O sintoma era como se fosse de uma pressão de bomba, né? Uma pressão de combustível baixa. O carro realmente ele fica muito sem força. E em marcha lenta ele fica tremendo muito, fica tripidando bastante. Ao fazer o teste aqui, pessoal, fazer o diagnóstico, eu vou mostrar para vocês aqui o tempo de injeção. O tempo de injeção dele, ele ficava alto. O tempo de injeção desse carro, ele trabalha aí de 2.8 a 3.0 milissegundo. O que a gente notou aqui com o carro parado, quando ele estiver assim bem quente, né, a ventoinha tá ligada umas 3, 4 vezes, ele começa a subir esse tempo de injeção sozinho. Ele dispara ali, ó, o tempo de injeção ele vai para 4,5, 6,5, 8,5, chega até 18, 19 milissegundos, pessoal. É muita coisa. E o carro ele começa a feder aquele excesso no escapamento, né? Aquele cheiro forte de catalisador. E nisso, ao pisar no acelerador, o carro ele já não tem força. Aí a gente sai para andar aqui, fazer o teste de rodagem. Rodeando o quarteirão, o carro ele não tem potência, a gente custa chegar na oficina e o sintoma é de pressão de bomba, né? Como se tivesse com uma pressão baixa de combustível. E ao contrário, pessoal, ele não era pressão baixa de combustível, ele era muito excesso. Como estava dando bastante excesso, o carro ele não tinha força, ele não dava queima de combustível, ele não tinha força nem para sair e a marcha lenta ele ficava bem enquadrado. Esse carro foi testado pressão de combustível, vazão de bico injetor, foi trocado as duas sondas lambda, foi feito todos os testes, pessoal. Ele não gravava código de falha nenhum, mas ele dava esse problema. Ao analisar o tempo de injeção, de repente ele disparava, chegava próximo a 20 milissegundos. E nisso o carro não tinha força. E ao desligar e deixar o carro resfriando, ele caía o tempo de injeção. Era um defeito intermitente, hora dava e hora não dava. Às vezes o cliente reclamava que ele ficava lá uma semana andando no carro e o carro estava perfeito. Mas de repente ele dava o problema e tinha dia que ele fazia praticamente o dia inteiro. E a gente pegou esse carro nesses dias, pessoal, que o dia inteiro ele ficou apresentando a falha. Aí a gente desligava ele, esfriava um pouco, dava partida, ele caía para 3, 3,5 milissegundos. Mas aí, com o passar do tempo ali, o carro ligado, a ventoinha ligando e desligando, a gente notava que o tempo de injeção começava a subir aos poucos. Ele ia para 7, 8 milissegundos, né? E de repente ele já subia para cima de novo, o carro afogava e dava aquele problema danado. Então, pessoal, o problema aqui é o seguinte, né? Como foi verificado sonda lambda, como foi verificado o tempo de injeção, bico injetor, pressão de bomba, sonda lambda, foi verificado tudo, estava tudo ok. A gente colocou um módulo, pessoal, para fazer o teste, módulo da injeção, e foi o que resolveu o problema do carro, ó. Esse módulozinho da injeção é o sistema ME 17.5.24. esse Fox aqui, pessoal, ele é 1.0, motor 4 cilindros. Então ele dava essa seguinte falha. Fizemos aí, né, o desbloqueio de um módulo usado, né, para colocar no carro. Fizemos teste, né, teste de funcionamento, de rodagem, deixou o carro esquentar, ventoinha ligou e desligou, perfeito. O carro está em perfeitas condições. Faz muito tempo que ele está funcionando aqui. Ó, a luzinha de reserva dele até acendeu, né? E o tempo de injeção, ó, 3.3. Ele trabalha com 3, viu, pessoal? Geralmente 3.2, 3.3 é quando a ventoinha ou o farol é acionado. Olha lá, já caiu para 3 de novo, ó.
Eu vou mostrar para vocês, ó, 2.8 a 3. Vou mostrar para vocês lá na frente onde vai localizar desse módulo. Então, pessoal, estamos aqui na frente, ó, esse aqui é o módulo, ó. Então a gente comprou um usado, né, fez o desbloqueio, colocou no carro. O carro está funcionando perfeito, agora é só entregar para o cliente. O cliente estava muito desanimado já desse carro, pessoal. Ele não conseguia solucionar, né, sanar o defeito do carro. O carro, ele realmente, quando ele esquentava, ele não tinha força, não tinha potência, ele estava dando muito excesso. Então fica aí mais uma dica para vocês, Fox 1.0 e 1.6. Continue nos acompanhando, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.